Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã deste domingo para falarmos, trocarmos ideias sobre a palavra de Deus, dando continuidade à revista que estamos seguindo uns aos outros. E hoje nós veremos a aula número 7, que foi uma bênção e é uma necessidade para todos nós nos dias que estamos. Encorajem-se uns aos outros. Então, antes de mais nada, vamos pedir a presença preciosa do nosso Senhor com seu Espírito Santo encorajador para que possamos estudar na palavra o que Ele quer nos ensinar. Amém? Senhor, obrigada por mais este dia que iniciamos na Tua presença, estudando a Tua palavra. E neste momento, Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo encontre em nossos corações um lugar para ministrar aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar em relação a encorajarmos uns aos outros como corpo de Cristo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus eu peço, vem e sejas Tu a falar através da Tua palavra e usa-me para isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o alvo desta nossa lição, pelo título, a gente já entende o que é, né? Então, nós vamos entender que buscar a ajuda de um irmão, quando nós estamos precisando, em momentos de dificuldade, não representa fraqueza, é uma necessidade e nós somos vulneráveis e limitados. Então nós vamos ver isso pela palavra do Senhor. Nós vamos também saber que nós precisamos confiar que Deus usa irmãos para nos abençoar, para nos ajudar e vice-versa. Ele nos usa para abençoar irmãos que estão passando por dificuldades. E qual deve ser a nossa ação? Praticar ações, né, em favor dos que estão sofrendo. Ou buscar ajuda quando eu estou precisando. Então, esse é o alvo da nossa lição. E eu queria te perguntar, quando você é procurado por alguém para pedir uma ajuda, compartilhar alguma dificuldade, o que você considera dessa pessoa? Você fala, puxa, eu pensei que ela era mais forte, ela parece que não está tão firme, olha, está vulnerável, está fraca. Será que é isso que você pensa? E quando é o contrário, você está passando por alguma dificuldade, o que você faz? Você procura alguém de confiança, né, para compartilhar, pedir oração. Não estou dizendo nem, me aconselhe. Pode ser que a pessoa vai ter capacidade para te fazer isso. Mas quando você compartilha, quando você tem dificuldade, você compartilha com alguém, você procura alguém que de alguma forma possa te ajudar naquela dificuldade que você está passando. Então é bem isso que nós vamos ver nessa aula. A revista nos traz uma história interessante de um quartel do exército e ia ter uma competição entre 3 pelotões. E era uma corrida de 10 quilômetros e o pelotão que chegasse inteiro no final desses 10 quilômetros que seria o vencedor. Então, um dos comandantes responsável por um desses pelotões, ele sabia que no pelotão ele tinha excelentes e ágeis corredores, tinha uns medianos, mas tinha uns bem fraquinhos, que poderiam comprometer a vitória de todo o pelotão. Então, qual a estratégia que ele usou? Ele pegou os que eram excelentes corredores e pôs à frente. Então, eles puxavam fila. No meio, ele pôs, né, o comandante, os fracos, os que não corriam muito.
Então, era a segunda fileira, digamos, fileira. E atrás desses, os medianos, que não eram tão excelentes corredores, mas também não eram tão fraquinhos. E o que aconteceu? Nessa estratégia, ele falou assim, para quem estava na frente, puxe, não fica olhando quem está atrás, você está acompanhando, não. Vai dando o máximo que vocês podem. Falou para o pessoal do meio, os fraquinhos, vão atrás de quem está lá na frente. Vocês têm que estar bem próximos deles, então dá tudo que você pode. E os de trás, impulsionando também esses do meio, que eram fracos, mas também tinham que dar tudo que podia para acompanhar aquele bloco, aquele pelotão. O que vocês acham que aconteceu? Esse pelotão venceu essa corrida dos 10 quilômetros. Então, nós vemos que não a necessidade está de um ao outro ajudar, que é exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. Em Hebreus 3:13, como está aí, fala, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A própria palavra está orientando, encorajem-se. E assim, uma vez por ano, uma vez por mês, não, está na palavra em Hebreus, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, é hoje, sempre hoje é dia de encorajar alguém. E em Hebreus 10:24 fala, e consideremo-nos uns aos outros para encorajar-nos ao amor e às boas obras. Vejam então a importância entre os irmãos, o encorajamento. Se eu for falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que possa desencorajar o meu irmão, é melhor calar. Porque estaremos indo contra a palavra, porque a palavra nos orienta a encorajar. Mas assim, o que significa encorajar? É exatamente isso, é estimular, é incentivar, é dar ânimo, é dar coragem para quem está abatido. Não é? Então, esse encorajamento faz parte da nossa vida e a palavra nos orienta em relação a isso. E assim, não devemos ter vergonha, não sei se esse é o termo certo, de em alguns momentos estarmos fragilizados, mais enfraquecidos e precisarmos de ajuda, né? Eu acho linda aquela passagem que Jesus chamou os discípulos e falou assim, vamos comigo ali orar um pouco? O que significa isso? Eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem, me encorajem no que eu sei que eu vou passar, porque ele sabia, não é? Então, o próprio Jesus fez isso, sentiu essa necessidade do encorajamento. Então, um dos itens que a revista traz é reconhecer que existe uma esperança. Porque sem esperança, o que a palavra nos diz que é esperança? É aquilo que eu espero. Eu não vejo. Ou seja, se eu estou esperando, ainda não aconteceu. Então, é pela fé. Né? Como a gente fala, com os olhos da fé, eu posso ver o que deverá acontecer. Então, nós precisamos ter a esperança nos momentos difíceis, porque é uma escolha nossa. Se eu estou passando numa dificuldade, ou eu olho para o alto com esperança e falo, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Nada te é difícil demais ou impossível. Então, eu tenho essa esperança que nesta dificuldade que eu estou passando, o Senhor está passando comigo, o Senhor tem um propósito e o Senhor vai me dar
força para passar por ela, juntamente com o Senhor. Então, é essa a esperança. Agora, você pode, né, que a gente chama as pessoas pessimistas, né? Não, ai, nem vou tentar porque não vai dar certo mesmo, eu não vou conseguir isso, ou não vai dar certo. Então, é uma outra forma de encarar a dificuldade. Ou eu tenho esperança em Deus, que é a nossa base, né? Nós vemos que o próprio Paulo fala sobre isso, não é? Eu tenho esperança em Deus, eu fico baseada em Deus, porque não é em coisa que eu vejo, porque não existe. Se eu estou esperando, é porque ainda não existe e eu aguardo, né? Pela fé. E tem aqui, eu vi, tem a história, né, relembrando, quando Moisés chamou os 12 espias para irem. Espias parece meio filme americano, né? Mas assim, vamos dizer, observadores. Ele chamou 12 observadores, entre eles estava Josué e Caleb. Ele deu as instruções, olha, vocês vão lá nessa terra prometida, né, que é a Canaã, e observem tudo. O que tem plantado, o que dá, o que não dá, como é a terra, se tem água. Vejam tudo e daí vocês voltam me contar. Então, é linda essa história, porque eu tento imaginar o tamanho do cacho, né, do fruto que eles trouxeram. Teve que ser vários homens para trazer aquele cacho de uva ou de alguma fruta, né? E daí, quando voltaram, como que foi o relatório para o irmão Moisés? 10 falaram assim, é cheio de gigante, Moisés, é muito difícil, esquece essa. Acho que lá a gente não deve pôr os pés, porque vai ser muito difícil. Porém, o que Josué e Caleb falaram? Na esperança e crendo nas promessas que Deus tinha dado. Mais ou menos ele falou assim, olha, vocês ficam quietos aí que não é nada disso. Deus nos prometeu e nós vamos nos apropriar, nós vamos chegar nessa terra e vamos tê-la conosco. Por crerem na promessa de Deus e terem essa esperança na promessa do Senhor, eles viram a bênção, né? Viram, então não era mais esperança daí. Aquilo que eles esperavam se concretizou. E eles tentaram encorajar os outros 10, né? Vamos chamar os pessimistas. Mas eles não creram, não estavam nessa esperança na promessa de Deus, no cumprimento. E Caleb e Josué desfrutaram da bênção de ir na terra prometida. E eles foram decisivos na conquista, né, dessa terra. Então, é uma história muito linda. Em Romanos 12 e 13, fala assim, alegrem-se na esperança, compartilhem com os santos em suas necessidades. É na esperança que nesse compartilhar com o meu irmão, com os santos, Deus dará uma resposta, um caminho a seguir, o que a gente fala, uma luz no fim do túnel, não é? Em Isaías 41:6 fala, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Olha que encorajamento. Por maior que seja a dificuldade, o problema, porque imagina você, nesses dias difíceis que estamos passando com a pandemia, temos perdido muitos queridos da igreja, da família, né, amigos, por conta disso. Não é fácil você chegar para uma mãe e falar assim, não, vai ficar tudo bem, creia, tenha esperança, porque é uma situação muito difícil, não é? Mas a palavra fala para nós
nos alegrarmos na esperança, porque o que passou é triste, mas nós temos a esperança da glória que o Senhor nos prometeu. E a palavra fala, seja forte, um ao outro irmão, diga seja forte. Nós estamos aqui trilhando esse caminho difícil, mas nós temos uma terra prometida maravilhosa para nós. E é para lá que nós estamos indo. Então, que o Espírito Santo nos dê essa esperança. Porque eu concordo, em muitas situações não é fácil você vislumbrar alguma esperança, não é? Mas pela fé, pelo Espírito Santo, Ele põe no nosso coração essa paz e essa esperança que o nosso Deus é soberano e nada escapa da soberania dele, dos propósitos dele, não é? Então, conforme Paulo falou, a nossa esperança deve estar em Deus, em Romanos 15, 13. E essa esperança é vital para esse exercício de encorajamento, de mutualidade no encorajamento, que é o que nós estamos falando. A mutualidade é exatamente por ser mútuo, quer dizer, de ambos os lados, né? E Paulo também nos encoraja, quando em Romanos 8, de 18 a 25, ele fala, as tribulações do momento que nós estamos passando, porque faz parte desta vida, deste mundo, ele fala, um dia se converterá em pleno gozo, que é lá na presença do Senhor. Nesta vida tereis aflições, mas eu não vou ficar aqui para sempre. É um lampejo de vida aqui, porque a eternidade é o que nos aguarda com o nosso Deus. Então vamos nos apegar a essa esperança e encorajarmos-nos, né, mutuamente, para que tenhamos força em todos os momentos. O segundo ponto é recursos e meios para o encorajamento. Concordo que a melhor forma é o presencial, é o olho no olho, não é? E de preferência com um cafezinho. Então, presencialmente é gostoso, né? Você fala, ouve, mas, por exemplo, agora, que está raro você poder se reunir, aliás, está sendo desaconselhado isso, né? Então, como que você vai fazer? Nós temos outras formas, né? Nós temos visto a nossa EBD. Eu acho uma delícia quando eu estou com todos ali, pergunta, né? Às vezes me interrompem, falam assim, Cleusa, tal. É gostoso essa interação pessoal, mas agora não é possível. Então, o que vai acontecer? Cada um fica trancado na tua casa e cada um morre na sua desesperança, que é o que os dias estão nos trazendo, né? Há muitos. Nós temos visto o grande número de divórcios, suicídios, depressão. Então, nós vemos que está sendo ruim, né, esses dias de enclausuramento, né, vamos dizer assim. Mas, nós estamos aqui, eu sozinha aqui no estúdio, vocês em casa, mas devemos estar num bom número de irmãos compartilhando, não é? Então, vamos usar essa tecnologia para o bem, porque nós temos muito visto ser usada para o mal, mas nós usamos para a EBD, nós usamos para o culto, para as manhãs com Deus, né, o café da manhã com Deus, as lives à tarde de oração, tudo isso está sendo possibilitado para nós. Então, eu estou em casa, porém, eu tenho um contato, ainda que virtual, com os irmãos. Aqui na revista fala sobre essa palavra compaixão, né? Então, como explica aí, é sofrer com, é compaixão. Eu sofro com alguém. Eu compartilho do que ela está sentindo. Então, eu não vou falar para ela, você é fraca. Uma coisinha dessa, você só perdeu o emprego. Parece simples, né?
Mas não, a compaixão, e isso é o Espírito Santo que nos ajuda a ter compaixão, é estar, é a empatia, né? Se colocar no lugar daquele irmão, daquela irmã e pensar, como seria se eu estivesse passando por essa situação, não é? Então, mesmo que estejamos distantes, é possível encorajar um irmão, uma irmã. Eu tenho, na medida do possível, feito isso. Eu li, falei, e aí, irmã, como tá? Melhorou? Ah, da cirurgia, tá correndo. Tá, então vamos orar juntas? E eu oro por telefone. E isso não precisa ser uma hora de conversa. E a pessoa fica tão feliz. E eu também, porque eu também gosto de ouvir os irmãos, as irmãs, de estar junto ali, nem que seja, né, pelo celular. Então, nós temos muitos recursos para tentarmos encorajar um irmão, não é? Então, não vamos falar assim, mas também não pode ir na igreja, não tem EBD. Então, eu vou ficar na minha. Se você escolher ficar na tua, ninguém vai te obrigar. Mas que nós temos condições de interagir virtualmente ou por celular, é possível e devemos fazer isso. O terceiro ponto fala tornar-se conhecido e conhecer o próximo. Então, aí nós vemos, são duas necessidades para essa mutualidade no encorajamento, não é? Se eu preciso de ajuda, eu busco. Aquele que pode me ajudar, me encorajar, me ajuda. Então, nós temos esses dois lados, quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. E o Espírito Santo vai juntar essas duas partes, esses dois lados, para que a bênção seja dada através desse compartilhamento, não é? Mas tem que ser algo assim, vamos dizer, saudável, né? Não é, por exemplo, se alguém chega para mim e conta um problema íntimo que está passando ali na família, ou em relação aos filhos, ou ao cônjuge, aquilo é para mim que ela está contando, porque Deus já sabe. Ele que é o maior interessado, ele já sabe. E ela quis me contar. Isso não me dá o direito de chegar para alguém e falar assim, olha, não é para falar para ninguém, tá? Mas fulana ou Beltrano tá passando por essa dificuldade com a esposa ou com o marido e pediu para eu orar, então eu tô pedindo para você orar, mas não fala para ninguém, porque ela pediu para eu não falar para ninguém. E você já falou. Você quebrou a confiança. Então, existem algumas regras, né, que nós temos que ser sábios em seguir essas regras, para que seja um encorajamento, né, uma comunhão, um compartilhar saudável. Isso no corpo de Cristo tem que acontecer. Uma coisa muito importante, né, quando alguém te procura pedindo ajuda, é você ouvir a pessoa. Né? Se ela foi conversar com você, é ela que quer falar. Então, assim, a gente vai ouvindo com muita atenção. No momento que for oportuno, você interagir. Mas naquele momento, o importante para a pessoa é compartilhar. Ela precisa, né, colocar aquela situação para aquela pessoa que ela confia, que escolheu para compartilhar. E porque, provavelmente, se ela fez isso, é que ela tem esperança de um encorajamento. Ninguém vai procurar alguém para levar uma paulada na cabeça, não é? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, né, de ouvir as pessoas,
sermos bons ouvintes. E na hora de falar, o Espírito Santo ministrará através de você. Porque é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos. Imagina alguém vem compartilhar com você que está tendo dificuldade no casamento, e daí você já não gosta muito do jeito do marido dela, daí você fala assim, ai, olha, se eu fosse você, eu me divorciava, ia ser mais feliz sem ele. Será que é isso que Deus está falando? Então, nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria, muito discernimento do Espírito Santo, para abrirmos a nossa boca, tão somente direcionados pelo Espírito Santo, para sermos bênção para o próximo. Então, nós temos que saber, né, vamos discernir as necessidades desse próximo e buscar em Deus qual seria a possível ajuda da nossa parte, porque nós conhecemos a palavra e nós buscamos conselhos na palavra de Deus, porque Ele é o nosso conselheiro maior, certo? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E também vai nos custar, não sei se esse é o termo, algum tempo. Pode ser 15 minutos, mas pode ser 1 hora. Nós temos que nos dispor a essa pessoa com total liberdade dela, se ela precisa falar por 15 minutos, ela se sente à vontade, se ela precisa falar 1 hora, ela se sente à vontade. Então, isso vai nos custar um tempo. E eu digo por mim, eu como dona de casa, né, a gente tem todas as atividades, eu que faço tudo na minha casa, então lavar roupa tal dia, fazer a faxina, cozinhar todos os dias, passar roupa e faz mercado, né? Nós temos as nossas atividades, mas nesse momento, se uma pessoa precisa da tua ajuda, do teu encorajamento, você vai falar assim, olha, dá para ser amanhã, porque agora eu estou aqui, eu quero fazer uma faxina aqui na minha casa, no meu apartamento. Não, você terá que abrir mão de algo que é importante. Não estou dizendo que limpar casa não seja importante. Eu gosto de casa limpinha, arrumadinha, bonitinha. Mas naquele momento há uma urgência muito maior do que uma casa limpa. Tem um irmão ou uma irmã precisando que você a ouça e, se for orientada pelo Espírito Santo, que você ministre a palavra de Deus naquela situação. Então, essa preocupação ou responsabilidade é de como eu vou identificar, né? Porque muitas vezes a pessoa não está se sentindo à vontade para procurar alguém e se expor, né? Porque parece uma fragilidade, né? Eu pôr para fora, expor algo que ela não sabe, se eu não falar, ela não vai saber. Olha, que legal, então eu vou ficar quieta, sofrendo aqui, ninguém precisa saber, não é? Nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria para reconhecer, às vezes, uma pessoa que está precisando de ajuda e assim, se dispor de uma forma muito cautelosa, sensível, não na curiosidade. O que será que está acontecendo com essa mulher? Ela está tão estranha, ela está... eu vou perguntar, eu quero saber o que está acontecendo. Não, isso é bisbilhotice, desculpa usar esse termo. Mas realmente, com o amor que o Espírito Santo nos coloca, o amor pelo meu próximo, eu vou ver ou tentar facilitar um contato com ela para oferecer minha ajuda. Não é? Porque às vezes a pessoa é bem assim, introspectiva, encabulada, né? Então você precisa dar esse passo. Por que seríamos nós tão orgulhosos a ponto de não procurarmos ajuda, encorajamento, quando nós estivermos em dificuldade?
como eu falei no começo, não é fraqueza, não é irresponsabilidade, né? Porque às vezes parece, mas é uma necessidade. No corpo de Cristo nós temos que ter essa consciência. Nós somos limitados. Não somos super, vamos falar, super homens, os cristãos, e super mulheres, né? Não, nós temos o Senhor conosco, a força do Senhor, mas nós somos vulneráveis, nós somos limitados e sempre seremos. E nisso haverá algum momento que nós teremos dificuldades e devemos procurar pessoas responsáveis, idôneas, capacitadas para nos ajudar, nos encorajar. Isso faz parte. No corpo de Cristo deve existir isso, no encorajamento. Então, para concluirmos, né, eu vou retomar a história do pelotão que eu falei no começo da aula. Todos nós passamos por sofrimentos. Todos. Se Jesus, que quando estava aqui, ele passou por sofrimento, ele passou por tristezas, por angústias, e angústias pesadas, somos iguais, passamos também. A vida aqui é assim. Então, voltando lá para o pelotão, talvez você esteja na primeira fileira, como eu falei, daqueles que correm, ou seja, que estão bem, e podem puxar quem está no meio, mais fragilizado, ou aquele que está meio capenga só, você pode encorajá-lo e falar, vem irmão, eu te ajudo, eu estou com você, conte comigo. Não só nas orações, mas para conversar, para a gente buscar na palavra o que ela nos ensina, né? Então, que sejamos, se estamos à frente, glória a Deus, excelentes corredores aí no pelotão do Senhor que está indo para o céu, né? Que sejamos excelentes modelos para quem está atrás, um pouquinho mais fraco ou muito fraco, precisando do nosso encorajamento. Então, que o Senhor nos dê um espírito sensível. Essa sensibilidade é o Espírito Santo que dá. Ele nos torna sensíveis ao sofrimento do nosso próximo, à necessidade, à dificuldade e podermos nos dispor a encorajar conforme a própria palavra nos orienta. Não é palavra da Cleusa, não. Está, como eu citei, naquelas partes, né, da palavra de Deus. Então, vamos buscar esse encorajamento uns aos outros e com esperança que o Senhor nos dá, que Ele fará a obra, aquilo que for melhor para nós e para a glória do nome dEle, certamente Ele fará. Porque Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco. Essa é a nossa esperança. Ele está passando conosco, muitas vezes no deserto, muitas vezes num oásis que tem água, tem algo verde, e muitas vezes num momento de muita alegria, muita realização, muita felicidade. Ele está conosco o tempo inteiro. Então, que o Senhor nos faça verdadeiros encorajadores para aqueles irmãos amados que estão precisando. E também não tenhamos vergonha de quando nós precisarmos. Eu vou buscar ajuda num irmão, numa irmã, para que Deus possa, através deles, me ajudarem, te ajudarem. Então, irmão e irmã, vamos nesta semana ver, quem sabe, Deus vai colocar alguém à tua frente que vai precisar de encorajamento, de palavras assim de ânimo, de incentivo, de ver uma luz no fim do túnel. Ou talvez você esteja no meio do pelotão, você vai precisar, você está vulnerável, você está com alguma dúvida, alguma dificuldade e precisa de alguém para te ajudar. Busque
busque, está na palavra, é um conselho da palavra. Então, que Deus nos ajude onde nós estivermos nesse pelotão, ou correndo muito, ou correndo menos um pouco, ou quase não conseguindo correr. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana muito produtiva, muito frutífera, nesse encorajamento uns aos outros. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, amado e amada, e até o próximo domingo, se Deus quiser, com a próxima lição.